Olha o figurino dela. Isso aqui não é carnaval. As risadas ecoaram pelo ginásio gelado em Viena, cortando o ar como navalhas afiadas. Camila Duarte, 23 anos, parou por um segundo. O coração bateu mais forte. Não respondeu. Fechou os olhos, respirou fundo e pensou. Não é carnaval, não. Mas hoje o mundo inteiro vai aprender o que é dançar com alma, que tal? O que aconteceu nos próximos minutos fez aquela italiana engolir cada palavra e pedir desculpas de joelhos. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. Tivemos que alterar os nomes pessoais por conta de direito de imagem e não queremos expor ninguém. Por isso todos os nomes foram alterados, mas a história é 100% real. Você vê o ginásio lotado. Final do Campeonato Internacional de Ginástica Rítmica, em Viena. As melhores do mundo estão lá. Russas frias como gelo siberiano, búlgaras calculistas como máquinas, italianas elegantes como obras de arte renascentistas, todas conhecidas pela frieza e perfeição técnica que congela o coração. No meio delas, uma brasileira com um figurino verde e dourado que brilhava como sol tropical. Você já se sentiu fora do lugar? Como uma mancha colorida numa pintura em preto e branco? Como se sua alegria fosse crime em tribunal de gente séria. Esta não é só a história dela. É a história de todas nós que já ouvimos que nosso jeito não serve, que nossa cultura é barulhenta demais para ambientes refinados, que nosso sorriso é inadequado para lugares sérios, que nossa espontaneidade é vulgaridade disfarçada. Hoje você vai ver como uma resposta em movimento vale mais que 1000 palavras de defesa. Como 4 minutos de autenticidade podem calar décadas de preconceito. Camila Duarte nasceu num bairro simples de Belo Horizonte, onde o asfalto compete com a terra batida e os sonhos custam mais caro que o pão. Filha de Dona Rosa, empregada doméstica que acordava às 5 da manhã todos os dias, e de seu João, motorista de ônibus que conhecia cada buraco da cidade. A ginástica rítmica chegou na vida dela por puro acaso, desses acasos que o destino planta quando quer mudar a história de alguém. Aos 7 anos, numa apresentação cultural na escola municipal onde estudava, a professora de educação física notou algo diferente. Enquanto as outras crianças seguiam os passos mecanicamente, Camila se movia como se a música morasse dentro dela. Tinha ritmo no sangue, leveza nos gestos, uma naturalidade que não se ensina em manual algum. Era como se ela conversasse com a música numa língua que só elas duas entendiam. A professora Mariana Santos chamou a mãe para uma conversa. Dona Rosa, sua filha tem um talento especial. Nunca vi uma criança se mover assim. Ela deveria fazer ginástica rítmica. Dona Rosa sorriu com aquele sorriso de quem já ouviu muitas promessas que viraram pó. Professora, isso é coisa de gente fina. A gente não tem dinheiro para essas fantasias. Camila precisa estudar e arranjar um trabalho decente. Mas Camila insistiu com a teimosia de quem sabe que nasceu para algo maior. Mãe, eu não preciso de fantasia cara. Eu não preciso de sapato importado. Eu preciso só de uma chance, só uma chancezinha para mostrar que eu sei fazer. E naquela insistência havia uma certeza que Dona Rosa reconheceu. Era a mesma certeza que ela tinha quando decidiu vir do interior para a capital atrás de vida melhor. Quantas vezes disseram que o seu tempo passou? O primeiro treinador que aceitou Camila foi por pena mesmo. Professor Roberto, um homem de 50 anos que já tinha visto muitos talentos se perderem por falta de estrutura. Vamos ver até onde ela vai, pensou, sem imaginar que estava diante de um furacão disfarçado de menina. O ginásio era pequeno, os aparelhos eram velhos, mas tinha algo que dinheiro não compra: amor pelo que faz. Camila treinava de segunda a segunda com a dedicação de quem sabe que não pode desperdiçar nenhuma oportunidade. Chegava sempre primeira, saía sempre última. Enquanto as outras meninas iam ao shopping depois do treino, exibindo roupas de marca e conversando sobre viagens, ela pegava 2 ônibus para voltar para casa, carregando a mochila pesada e o coração leve. Enquanto elas compravam aparelhos novos a cada temporada, ela consertava os seus com fita isolante e carinho de quem trata cada ferramenta como tesouro. Nos primeiros anos, Camila chamava a atenção não só pelo talento, mas pela diferença. Enquanto as outras atletas se aqueciam em silêncio, concentradas e sisudas,
Ela sorria, cumprimentava todo mundo, fazia brincadeiras bobas que arrancavam risadas até dos técnicos mais carrancudos. Era como se levasse o calor do Brasil para dentro daquele ambiente frio e competitivo. Aos 10 anos, já dominava movimentos que atletas mais velhas ainda lutavam para executar. Sua flexibilidade era natural, quase sobrenatural. Os saltos pareciam desafiar a gravidade. Mas havia algo mais. Ela dançava mesmo quando estava só ginasticando. Cada movimento era habitado por uma alma que transformava a técnica em arte, exercício em poesia corporal. Quando foi a última vez que riram do seu esforço? Aos 15 anos, Camila já era conhecida no circuito mineiro de ginástica rítmica. Ganhava competições locais com facilidade, mas nas competições estaduais sempre esbarrava num teto invisível. Sempre ficava em segundo ou terceiro lugar, sempre ouvia os mesmos comentários dos juízes. Que faltava refinamento, que ela era muito expressiva, que precisava de mais controle emocional, código elegante para dizer que dançava demais e ginasticava de menos, que sua alegria era inadequada para um esporte sério. O professor Roberto percebia a frustração dela crescendo. Camila, você é tecnicamente perfeita, melhor que muitas que ficam na sua frente. O problema não é com você. Mas ela começava a duvidar. Será que eles tinham razão? Será que ela realmente não servia para aquilo? Será que sua natureza brasileira era incompatível com a ginástica rítmica internacional? Numa competição em São Paulo, que reunia as melhores atletas do país, Camila estava se aquecendo quando ouviu uma conversa que mudaria sua vida. Uma técnica de São Paulo comentava com outra. Essa menina de Minas tem talento, mas ginástica rítmica não é dança de rua. Precisa de mais disciplina, mais frieza. Muito sentimento atrapalha a performance. Camila fingiu que não ouviu, mas as palavras entraram como punhal. Competiu naquele dia com o coração partido, tentando conter sua naturalidade, forçando uma frieza que não era dela. Foi a pior apresentação da vida. Ficou em último lugar. Voltou para Belo Horizonte naquele dia questionando tudo. Chorou o trajeto inteiro no ônibus, escondida atrás do banco, para ninguém ver. O professor Roberto notou que ela estava diferente nos treinos seguintes. Mais contida, menos ela mesma. Os movimentos estavam tecnicamente corretos, mas sem vida. Era como assistir uma flor murchando em câmera lenta. Camila, o que aconteceu em São Paulo? Ela contou sobre os comentários, sobre como se sentia uma intrusa num mundo que não foi feito para ela, sobre como talvez eles tivessem razão mesmo. Ele sentou do lado dela no banco do ginásio, no mesmo lugar onde sempre conversavam depois dos treinos difíceis. Sabe qual é o seu problema, Camila? Você está tentando ser igual a elas, mas você nunca vai ser, e sabe por quê? Ela balançou a cabeça, esperando mais uma bronca sobre técnica ou postura. Porque você é melhor. Você tem algo que elas passaram a vida inteira tentando encontrar e nunca vão conseguir, alma. O professor Roberto levantou e caminhou até a janela do ginásio, que dava vista para o pátio da escola onde tudo começou. Camila, quando você era pequena e dançava no pátio, por que você dançava? Ela pensou um segundo. Porque me fazia feliz. Ele sorriu. E quando parou de te fazer feliz? A resposta veio como um soco no estômago. Quando eu comecei a me preocupar com o que os outros pensavam. Então vamos fazer um acordo, disse o treinador, voltando para o banco. Você vai continuar treinando, vai continuar competindo, mas vai lembrar sempre da menina que dançava por felicidade. Não pela aprovação de ninguém. E um dia, quando você estiver pronta, vamos mostrar para o mundo que ginástica rítmica brasileira não é defeito, é revolução. Se ninguém estivesse olhando, você continuaria? Aos 19 anos, Camila finalmente conseguiu uma vaga na seleção brasileira. Era um sonho antigo, mas que chegou com gosto amargo. Mesmo representando o país, eu senti o peso do preconceito em cada competição internacional. Nas concentrações da seleção, as outras atletas falavam baixo quando ela passava, como se sua presença fosse um incômodo, necessário. Nas competições internacionais, os comentaristas sempre mencionavam sua origem humilde como se fosse um defeito a ser superado, uma curiosidade folclórica num esporte sério. A primeira competição internacional foi um banho de realidade fria. Londres, Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Camila chegou animada, pronta para mostrar o Brasil ao mundo.
mas logo percebeu que estava sozinha numa multidão. As atletas europeias formavam grupinhos fechados, conversavam em idiomas que ela não entendia, olhavam seu figurino com aquele olhar de quem avalia e desaprova. Na primeira noite no hotel, Camila ligou para a mãe chorando. "Mãe, eu não pertenço a este lugar. Elas me olham como se eu fosse de outro planeta." Dona Rosa, do outro lado da linha, em Belo Horizonte, respondeu com a sabedoria de quem criou uma filha forte. "Filha, você não está lá para fazer amigos. Você está lá para mostrar quem você é. E se elas não gostam, problema delas." A competição foi tecnicamente boa, mas emocionalmente devastadora. Camila executou sua rotina sem erros, mas ficou na 8ª posição. Nas entrevistas depois, um jornalista inglês perguntou se ela não achava que o Brasil ainda estava aprendendo ginástica rítmica, como se o país fosse uma criança tentando brincar de adulto. Ela respondeu educadamente, mas por dentro fervia de raiva e vergonha. Na Copa do Mundo de Budapeste, no ano seguinte, o preconceito se mostrou de forma mais crua. Camila estava se aquecendo quando ouviu 2 atletas russas conversando em inglês, achando que ela não entendia. Uma delas riu e disse, "Look at her routine. Too much carnival, not enough sport." A outra respondeu, olhando diretamente para Camila. "Brazilians always think they're dancing at the beach. This is serious sport, not party." Camila entendeu cada palavra. Fingia que não ouviu. Continuou se aquecendo, mas por dentro algo se partiu de forma irreversível. Era como se tivessem jogado água fria na alma que ela tanto tentava preservar. Voltou para o quarto do hotel e chorou até dormir, questionando se tinha algum valor mesmo naquele esporte. No dia seguinte, competiu travada pela dor emocional. Tentou ser fria como elas, controlada como elas esperavam. Foi um desastre. Errou movimentos que fazia de olhos fechados desde os 10 anos. Ficou em último lugar. A pior colocação da carreira. Voltou para o Brasil destruída, pensando seriamente em desistir de tudo. O professor Roberto estava esperando ela, no aeroporto de Confins. Viu a filha que tinha criado no esporte voltando como sombra de si mesma. No caminho para casa, ela contou tudo. Sobre os comentários, sobre a humilhação, sobre como se sentia pequena num mundo gigante e hostil. Ele escutou em silêncio, as mãos firmes no volante, mas o coração se partindo por dentro. Quando chegaram ao ginásio, ele parou o carro e olhou para ela. "Camila, eles querem que você se diminua para caber no molde deles. Querem que você corte suas asas para voar na altura que eles consideram adequada. Mas eu tenho uma ideia melhor. Que tal a gente quebrar o molde?" Ela o olhou sem entender. Que tal a gente mostrar que ginástica rítmica pode ser brasileira sem deixar de ser tecnicamente perfeita? E se a sua melhor versão ainda nem tivesse começado? Foi aí que nasceu o plano que mudaria tudo. Em vez de tentar encaixar Camila no padrão europeu, eles iam criar um estilo completamente novo, brasileiro, que misturasse a técnica impecável com a alma que ela trazia naturalmente. Seria arriscado. Poderia dar muito errado, mas também poderia revolucionar o esporte para sempre. O professor Roberto conhecia um coreógrafo chamado Daniel Moraes, que trabalhava com dança contemporânea e havia se interessado pela ginástica rítmica. Juntos, eles começaram a criar algo inédito. Uma coreografia que usava elementos do samba, da capoeira, do frevo, do maracatu, tudo disfarçado em movimentos clássicos da ginástica rítmica. Era como esconder uma festa dentro de uma sinfonia, como colocar alma brasileira em corpo europeu. Camila treinou por 2 anos sem competir internacionalmente. Foram 2 anos de reconstrução completa. Primeiro, tiveram que curar as feridas emocionais, devolver a confiança que tinha sido estilhaçada em Budapeste. Depois, aperfeiçoar cada movimento até a perfeição absoluta. Finalmente, criar uma identidade artística que fosse inquestionavelmente brasileira, mas tecnicamente irretocável. A música que escolheram para a coreografia era uma obra de arte por si só. Começava suave, clássica, com violinos e piano que remetiam às composições europeias tradicionais. Depois, sutilmente, introduzia elementos brasileiros. Um tantã quase imperceptível, cordas que lembravam violão, uma flauta que ecoava a música do Nordeste, e no final explodia em ritmo que era pura celebração da vida.
Era como assistir a evolução da música brasileira em 4 minutos. Era arte, história e revolução em movimento. Durante os 2 anos de preparação, Camila se transformou física e emocionalmente. Seu corpo ficou mais forte, mais flexível, mais expressivo. Mas a transformação mental foi ainda maior. Ela parou de se desculpar por ser quem era. Parou de tentar diminuir sua luz para não ofuscar ninguém. Aprendeu que sua diferença não era defeito, era poder. Dona Rosa, que nunca tinha perdido um treino da filha, assistiu ao primeiro ensaio completo da nova coreografia e não conseguiu segurar as lágrimas. Filha, você não está dançando, você está contando nossa história. A história de todo brasileiro que já foi diminuído por ser diferente. A história de toda mulher que já ouviu que não servia para alguma coisa. Era exatamente isso que Camila queria. Transformar sua dor em arte, sua luta em inspiração. Durante os treinos finais, Camila sentiu uma mistura de ansiedade e certeza absoluta. Estava pronta para algo grande, isso ela sabia. Mas a ansiedade crescia também. E se não funcionasse? E se os juízes não entendessem? E se ela confirmasse todos os preconceitos que já tinham sobre atletas brasileiras? E se sua ousadia fosse vista como desrespeito? O professor Roberto percebia a tensão crescendo. Uma semana antes do Campeonato Internacional de Viena, ela teve uma crise noturna completa. Ligou para ele às 3 da manhã, chorando no telefone. Professor, eu não consigo. Eles vão me humilhar, vão dizer que eu sou uma palhaça. Vão rir da minha cara e eu vou provar que eles estavam certos desde o início. Ele se vestiu e foi até a casa dela. Encontrou Camila no quintal, no mesmo lugar onde tudo começou aos 7 anos, quando ela dançava com uma corda velha, só por diversão. O local estava iluminado pela lua cheia, e ela parecia uma criança perdida. Camila, você lembra quando era pequena e dançava aqui? Por que você dançava? Porque me fazia feliz, ela respondeu, a voz ainda embargada pelo choro. E por que parou de te fazer feliz? Porque eu comecei a me preocupar com o que os outros pensavam. Porque eu deixei que eles colocassem medo onde tinha alegria. Então amanhã, quando você pisar naquele tatame em Viena, quero que você lembre da menina que dançava por felicidade. Não pela aprovação de ninguém. Você vai lá e vai dançar como dançava aqui, neste quintal, quando ninguém estava julgando. Vai dançar para a menina que você foi e para todas as meninas que você pode inspirar. Eles ficaram conversando até o amanhecer. O professor Roberto contou histórias de outros atletas que revolucionaram seus esportes, justamente por serem diferentes. Pelé, que jogava futebol como se fosse dança. Guga, que trouxe emoção para o tênis. Daiane dos Santos, que colocou o Brasil no mapa da ginástica artística. Você não está sozinha nessa jornada, Camila. Você está carregando a bandeira de todos nós. Quanto vale mais um dia de treino por um momento que muda tudo? O voo para Viena foi o mais longo da vida dela. 9 horas para pensar, para questionar, para se preparar mentalmente. Camila sabia que aquela era sua última chance real. Aos 23 anos, já era considerada velha para o esporte. A nova geração vinha com força. Atletas de 17, 18 anos, todas treinadas desde bebês para ser máquinas de perfeição técnica. Ela era a veterana tentando provar que experiência e alma ainda valiam alguma coisa. No avião, ela revisou mentalmente cada segundo da coreografia. Cada movimento estava gravado na memória muscular. Cada expressão facial ensaiada até a naturalidade. Cada transição musical dominada como quem respira. Ela estava tecnicamente pronta. A questão era, seria emocionalmente forte o suficiente para suportar a pressão? No hotel em Viena, evitou ao máximo o contato com as outras atletas. Ficou focada na preparação mental, nos rituais que tinham funcionado durante os 2 anos de treino. Meditação pela manhã, alongamento no meio da tarde, conversa com a família pelo WhatsApp antes de dormir. Cada detalhe planejado para manter a calma e a confiança. No dia da competição, acordou às 6 da manhã. O ginásio só abriria às 9, mas ela queria tempo para se preparar sem pressa. Tomou café da manhã sozinha, lendo mensagens de apoio que chegavam do Brasil. Centenas de mensagens. Colegas de treino, professores da escola, vizinhos, desconhecidos que tinham acompanhado sua trajetória. Cada mensagem era um abraço virtual, um voto de confiança.
chegou ao ginásio 2 horas antes da competição começar. Queria se ambientar com o espaço, sentir a energia do lugar, fazer o reconhecimento como um general estudando o campo de batalha. O ginásio era imenso, moderno, intimidador. Arquibancadas para 3.000 pessoas, equipamentos de última geração, juízes do mundo inteiro. Era ali que a história seria escrita. O aquecimento foi perfeito. Cada salto saía limpo como cristal. Cada giro estava centrado como bússola. Cada movimento fluía como água de rio. Ela sentia que estava no ponto ideal de preparação. Nem ansiosa demais, nem relaxada demais. Era como estar no olho do furacão, calma absoluta cercada de energia pura. Foi durante o aquecimento que ouviu o comentário que mudaria tudo. Ela estava praticando uma sequência de giros quando a atleta italiana, que treinou na mesma área, fez o comentário para uma colega francesa. Olha o figurino dela. Isso aqui não é carnaval. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. As risadas que se seguiram ecoaram pelo ginásio gelado. Camila parou por um segundo. O coração bateu mais forte. Não respondeu. Fechou os olhos, respirou fundo e sentiu algo mudar por dentro. Não era raiva, não era tristeza, nem. Era uma determinação fria e poderosa. Ela sorriu para si mesma e pensou: não é carnaval mesmo, mas vocês vão aprender hoje o que é dançar com alma. Naquele momento, ela tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a história da ginástica rítmica para sempre. Ela não ia apenas competir, ia educar, ia mostrar para aquelas mulheres, para aqueles juízes, para aquele público europeu, que o Brasil não era folclore, era potência, não era diversão, era seriedade com alegria. Não era carnaval, era arte pura. A ordem das apresentações foi sorteada na hora. Camila seria a penúltima a se apresentar. Perfeito. Poderia assistir todas as outras atletas e entender exatamente o nível da competição. Uma por uma, elas se apresentaram com a frieza técnica de sempre. Movimentos calculados como equações matemáticas, expressões faciais neutras como máscaras de porcelana. Técnica perfeita, mas sem alma alguma. A plateia aplaudia educadamente após cada apresentação. Os juízes faziam anotações com cara de tédio profissional. Era ginástica rítmica no seu formato mais puro e mais sem vida. Exatamente o que Camila esperava. Exatamente o contraste que ela precisava para mostrar sua diferença. Quando chegou sua vez, o speaker anunciou com voz neutra: representando o Brasil, Camila Duarte. Houve algumas vaias isoladas na arquibancada, vindas principalmente da torcida italiana. Ela não se abalou, pelo contrário, sorriu. Caminhou até o centro do tatame com a confiança de quem carrega 23 anos de luta nos ombros. Posicionou o aparelho no lugar exato ensaiado milhares de vezes. Olhou para a plateia de 3.000 pessoas que a observavam com um ceticismo mal disfarçado. E sorriu de novo. Não era um sorriso nervoso ou conciliador. Era um sorriso de quem sabia exatamente o que ia fazer. Um sorriso de quem carregava um segredo poderoso. Um sorriso de quem ia mostrar para o mundo que brasileiro não dança só no carnaval. A música começou, e com ela, uma revolução. Os primeiros acordes eram suaves e clássicos, exatamente como todas as outras performances da noite. Violinos etéreos, piano delicado, a elegância europeia que o público esperava. Camila se movia com uma elegância absoluta, que silenciou até os mais céticos. Cada movimento era tecnicamente perfeito, executado com uma precisão cirúrgica que fez os juízes se inclinarem para a frente, interessados e genuinamente surpresos. Ela começou com uma sequência de equilibrés que pareciam desafiar as leis da física. O corpo completamente estendido no ar, mantendo a posição por segundos que pareciam eternos. A fita se movia ao redor dela como se tivesse vida própria, criando formas geométricas perfeitas no ar. Era tecnicamente impecável, mas havia algo mais, uma fluidez que transformava cada movimento em poesia visual. A plateia, que começou cética, foi gradualmente sendo conquistada. Você podia sentir a energia mudando. Murmúrios de aprovação começaram a surgir. Olhares de surpresa se espalharam pelas arquibancadas. Até as outras atletas que estavam no banco assistindo
começaram a prestar atenção real. Era impossível ignorar que algo especial estava acontecendo. Você ficaria mais 10 segundos para ver o ginásio aprender a respirar de novo? Aos poucos, quase imperceptivelmente, a música começou a evoluir. As batidas brasileiras surgiam sutis como sussurros que cresciam gradualmente. Um tantã baixinho, quase subconsciente. Uma guitarra que lembrava violão. Camila incorporava elementos de capoeira disfarçados em movimentos tradicionais da ginástica rítmica. Ela gingava sem que parecesse ginga, sambava sem que parecesse samba. Era como se estivesse traduzindo a cultura brasileira para o idioma da ginástica rítmica europeia. O salto que veio aos 2 minutos e 15 segundos quebrou qualquer resistência que ainda existia. Um grande GT em Avan, seguido de uma pirueta dupla que ela finalizou numa posição que remetia claramente à capoeira, mas executada com a técnica perfeita da ginástica clássica. A plateia soltou um coletivo. Era a primeira vez na noite que ouviam uma reação espontânea. A italiana que havia feito o comentário sobre carnaval estava na primeira fileira da área de atletas. Sua expressão mudou completamente. A zombaria deu lugar à admiração relutante. Ela sussurrou algo para a colega francesa, que apenas balançou a cabeça em concordância. Era impossível negar. Estavam assistindo algo revolucionário. A música chegou no clímax e explodiu em ritmo puro. As batidas brasileiras assumiram o controle total da composição. Camila se transformou completamente. Cada salto se tornou uma celebração da vida. Cada giro contava uma história de resistência e orgulho. Cada movimento do braço carregava séculos de cultura afro-brasileira. Ela não estava mais competindo em ginástica rítmica. Estava dando uma aula magistral de como ser brasileira com orgulho absoluto. O público explodiu. Pela primeira vez na história do campeonato, aplausos começaram no meio de uma apresentação. Era impossível ficar sentado, impossível permanecer em silêncio. Pessoas se levantavam espontaneamente. Celulares apareceram para gravar. Até os juízes, conhecidos pela frieza profissional, estavam visivelmente emocionados. No último movimento da coreografia, Camila executou uma sequência que ficaria para sempre na história do esporte. Ela saltou mais alto que nunca, girou 3 vezes no ar com a fita, criando um círculo perfeito ao redor do corpo, e aterrissou de joelhos numa posição que remetia simultaneamente à reverência da capoeira e à humildade da oração. Estendeu os braços para o alto, olhou para o céu e segurou a posição por 3 segundos eternos. Silêncio absoluto. Um segundo de suspensão, onde o mundo inteiro prendeu a respiração. 2 segundos de realização de que algo histórico havia acontecido. 3 segundos de preparação para o que viria a seguir. E então o ginásio explodiu como uma bomba de alegria. O som era ensurdecedor. Palmas que não paravam, gritos em todas as línguas, pessoas chorando de emoção aberta. Você sentiu o chão tremendo com os pés batendo no ritmo que ainda ecoava na cabeça de todo mundo. Era como se 3.000 pessoas tivessem descoberto simultaneamente que era possível voar. Camila levantou devagar, ainda não acreditando completamente no que estava acontecendo. O ginásio inteiro estava de pé. Pessoas gritando "Brasil, Brasil!" em sotaque austríaco. Outros gravando freneticamente com celulares. Os juízes se entreolhavam, surpresos com o próprio emocional, tentando recuperar a compostura profissional para dar as notas. A primeira nota apareceu no painel eletrônico após uma espera que pareceu durar horas. 9.8 para a execução técnica. O ginásio rugiu de aprovação. A segunda nota veio mais rápida. 9.9 para a composição artística. Os gritos ficaram ainda mais altos. A terceira nota demorou uma eternidade para aparecer. O silêncio voltou. Todo mundo prendendo a respiração, esperando o veredicto final. E então surgiu no painel, 10.0, nota máxima para a apresentação geral. O ginásio explodiu novamente, dessa vez com uma força que parecia capaz de derrubar as paredes. Camila levou as mãos ao rosto e desabou em lágrimas. Não chorava por vitória, mas por dignidade, por reconhecimento. Por ter provado que o Brasil não era só carnaval. Era arte, técnica e alma trabalhando em perfeita harmonia. O narrador brasileiro, que acompanhava pela transmissão via satélite, gritou com voz embargada que ecoou em milhões de lares. Ela ouviu que isso aqui não era carnaval, e transformou o mundo inteiro em aplauso. Em todo o Brasil,
bares pararam, escritórios pararam, famílias se reuniram em volta da televisão. O país inteiro parou para ver uma menina de Belo Horizonte fazer história aos olhos do mundo. Mas a competição ainda não tinha acabado. Faltava uma atleta, a favorita absoluta. Marina Volkov, russa, bicampeã mundial, a mesma que havia comentado sobre muito carnaval, pouco esporte em Budapeste 2 anos antes. Ela estava visivelmente abalada nos bastidores, suando frio, tentando se concentrar. Nunca tinha competido depois de uma apresentação que recebeu ovação de pé no meio da execução. Marina entrou no tatame com cara de poucos amigos, tentando demonstrar a frieza siberiana pela qual era famosa. Sua música era previsível, clássica do início ao fim, sem surpresas, sem riscos. Movimentos tecnicamente perfeitos, mas executados com uma rigidez que contrastava brutalmente com o que havia acontecido minutos antes. O ginásio assistia em silêncio educado, mas era impossível não fazer comparações. Não havia emoção na apresentação de Marina. Não havia surpresa. Não havia alma. Era ginástica rítmica tradicional no seu formato mais competente e mais sem vida. Como assistir uma máquina executar comandos pré-programados. No meio da apresentação, Marina cometeu um erro que em outras circunstâncias seria insignificante. Perdeu o aparelho por uma fração de segundo durante uma pirueta, teve que fazer um movimento extra para recuperar o controle. Em condições normais, seria um erro técnico menor que poucos perceberiam. Mas depois do que Camila tinha feito, qualquer imperfeição parecia enorme, amplificada pelo contraste. Marina terminou a apresentação com aplausos educados e respeitosos, mas nada comparado ao que havia acontecido antes. Ela sabia, no momento em que fez a reverência final, que não tinha sido suficiente. Olhou para o placar de Camila no painel eletrônico e balançou a cabeça numa mistura de admiração e resignação. As notas de Marina apareceram rapidamente. 9.5, 9.6, 9.4. Excelentes notas em qualquer competição normal, mas não o bastante diante da perfeição absoluta que tinha vindo antes. Camila Duarte tinha vencido, a brasileira que ouviu "Isso aqui não é carnaval", tinha acabado de ganhar o ouro no Campeonato Internacional de Ginástica Rítmica de Viena com a maior pontuação da história da competição. A cerimônia de premiação foi um espetáculo à parte. Camila subiu no pódio mais alto com lágrimas correndo livremente pelo rosto. Quando os primeiros acordes do hino nacional brasileiro começaram a tocar pelos alto-falantes do ginásio, ela cantou junto com uma voz trêmula de emoção. Na arquibancada, os poucos brasileiros que estavam fazendo turismo em Viena gritavam "É campeã!" numa festa improvisada que contagiou meio ginásio. A bandeira do Brasil subiu lentamente até o topo do mastro central. O verde e amarelo tremulava majestoso no alto do ginásio austríaco, enquanto 3.000 pessoas aplaudiam de pé. Era uma imagem que ficaria gravada para sempre na memória de quem estava presente. Marina Volkov, que ficou com a medalha de prata, se aproximou de Camila no pódio. Com um inglês carregado de sotaque russo, mas com sinceridade evidente, disse: "You danced with your heart, it was beautiful. I've never seen anything like that." Camila respondeu, ainda emocionada: "Spasibo. Thank you. That means everything coming from you." A atleta italiana, que havia feito o comentário sobre carnaval, se aproximou logo depois da cerimônia. Estava visivelmente constrangida, mexendo nervosamente com as mãos. "I need to apologize for what I said earlier. Your performance was revolutionary. I've never seen technical perfection combined with so much soul." Camila sorriu com a generosidade de quem havia vencido uma guerra muito maior que uma competição esportiva. "You don't need to apologize. Thank you for giving me fuel. Sometimes we need the doubt of others to find our own certainty." Para quem você vai abrir a porta que um dia te fecharam? A entrevista coletiva que se seguiu foi histórica. Jornalistas do mundo inteiro queriam falar com a brasileira que havia revolucionado a ginástica rítmica numa única apresentação. A sala de imprensa estava lotada, com repórteres em pé nas laterais e câmeras de pelo menos 15 países diferentes. A primeira pergunta veio de um repórter austríaco da ORF. "Camila, how do you feel being the first Brazilian to win this championship and with such a revolutionary performance?" "I feel proud,
Not just for myself, but for all the girls who were ever told they didn't belong somewhere. Today, we proved that difference is not a defect. It's strength, it's power, it's beauty. Jornalista italiano da Gazzetta dello Sport, perguntou sobre a coreografia. Your routine mixed Brazilian elements with classical gymnastics. Was this a conscious strategy to stand out? It wasn't strategy, it was authenticity. I didn't want to hide who I am to please anyone. I wanted to show that rhythmic gymnastics can have Brazilian soul without losing technical perfection. My country taught me that we can be serious without being sad, professional without being cold. O repórter brasileiro da Globo fez a pergunta que todo o país queria ouvir. What would you say to those who said this wasn't carnival? Camila sorriu, e sua resposta se tornou histórica. I know this isn't carnival, but Brazil teaches us to dance even when life tries to knock us down. Today I danced for the girl I was, for the woman I am, and for all those who will come after me. We don't dance because we're not serious. We dance because we're alive. A repercussão foi imediata e global. O vídeo da apresentação viralizou em todas as redes sociais do mundo. Em 24 horas, tinha 100 milhões de visualizações. Comentários em dezenas de idiomas elogiavam não apenas a técnica, mas a coragem de ser autêntica. Ginastas do mundo inteiro postaram vídeos tentando reproduzir elementos da coreografia revolucionária. No Brasil, a reação foi de orgulho nacional. O presidente da República ligou pessoalmente para parabenizar. O governador de Minas Gerais anunciou a criação de um programa de bolsas integrais para jovens ginastas de comunidades carentes. A Prefeitura de Belo Horizonte aprovou por unanimidade a construção de um centro de treinamento de ginástica rítmica com o nome de Camila Duarte. Mas o que mais emocionou Camila foi a ligação da mãe, que chegou no hotel em Viena às 2 da manhã. Dona Rosa estava chorando tanto que mal conseguia falar. Filha, você não imagina o orgulho que eu sinto. Vi você dançando na televisão e lembrei da menina no quintal. Você cresceu, virou campeã mundial, mas nunca perdeu a essência. Nunca deixou eles tirarem de você o que te faz especial. O professor Roberto também ligou e, pela primeira vez em 15 anos de convivência, ela o ouviu chorar. Camila, você fez mais que ganhar uma competição. Você mudou o esporte para sempre. A partir de hoje, ginástica rítmica vai ser diferente. Você abriu uma porta que estava fechada há décadas. Que história sua mereceria replay hoje? Camila voltou para o Brasil no dia seguinte, mas a recepção no aeroporto de Guarulhos foi algo que ninguém esperava. Milhares de pessoas com cartazes, flores, bandeiras brasileiras. Crianças com colãs de ginástica rítmica gritavam o nome dela como se fosse uma estrela pop. Foi recebida como heroína nacional, com direito à escolta policial e tapete vermelho.